Sejam todos bem-vindos ao podcast No Mundo Infantil. Para você que está ouvindo pela primeira vez o meu podcast, eu estou falando sobre o livro Entenda o Cérebro da Sua Criança. Estou fazendo reflexões, citando exemplos, mas todos inspirados a partir deste livro. Uma coisa que é muito interessante, que eu sempre procuro frisar nos meus podcasts, é que todo esse assunto abordado não só sobre o cérebro da criança, mas também o outro tema que se tratava da autoestima, todos os podcasts eles servem tanto para a criança como para o adolescente. E essa técnica, essa segunda estratégia que a gente vai dar continuidade, o autor fala que ela serve muito também para as crianças mais velhas. Eles começam falando que uma mãe, a Yuna, ela estava andando de bicicleta com o filho dela, o Simon, e aconteceu um acidente de bicicleta quando ele tinha 10 anos. E ele ficou nervoso porque toda vez que ele pensava em sair, ele ficava com medo de pegar a bicicleta, de andar de bicicleta. Só que a mãe parou um momento para conversar com ele e começou a dar uma oportunidade para que ele trabalhasse o lado direito do cérebro dele, as emoções dele, e também ele fizesse essa conexão com o lado esquerdo do cérebro dele. No texto fala que a mãe pergunta para ele, né? Você lembra o que aconteceu quando você caiu? E o Sima responde, sim, eu olhei para você quando a gente atravessou a rua e eu não vi a grade. E a mãe dele pergunta, e o que aconteceu depois? E o Simon responde, o pneu ficou preso e eu fui parar embaixo da bicicleta. E a mãe dele, a Yuna, continua, então você ficou com medo, não é verdade? E o Simon responde, sim, eu não entendi o que eu poderia fazer. Eu fiquei ali deitado na rua e eu não podia nem ver o que aconteceu. E a Yuna confirma o sentimento dele, né? Com certeza você ficou com medo, porque muito rápido você foi para lá, sem nenhum aviso prévio, ninguém avisou você o que ia acontecer. Você lembra o que aconteceu depois? Então notem, gente, que a Yuna, a mãe do Simon, ela ajudou o Simon a reconstruir todo o acontecimento, porque juntos eles discutiram o problema e também ele trouxe para a mente dele o que aconteceu, não só o acidente em si, mas também as atitudes da mãe, para que ele percebesse que ele não estava só. E isso estava incluso as lágrimas dele, mas também o suporte da mãe, o curativo que ele recebeu, a bicicleta que ele consertou. E no final eles acabaram conversando sobre o que o Simon poderia fazer para que o acidente não acontecesse de novo, né? Que ele poderia observar mais a estrada quando ele estivesse andando de bicicleta, dar mais atenção para a rua, para as pessoas que estavam ali ou para o que estava no meio do caminho. Toda essa conversa ajudou o Simon a se libertar daquela sensação de que ele não tinha ajuda em relação ao que ele estava sentindo. Então vamos lembrar sempre que é muito importante que a gente treine com os nossos filhos a permitir ou a conduzir a conversa como a Yuna fez. Ela foi estimulando ele a falar e colocando ele no centro da história, para que ele fosse trabalhando todo esse processo do que aconteceu com ele. Ela foi uma mentora porque ela ajudou ele a contar a história de uma forma direta. E dessa forma, o Simon ele fortaleceu dentro dele a situação e ele conseguiu lidar
com todo o problema quando ele perdeu o controle em relação aos sentimentos dele. Isso também já foi comentado nos podcasts onde eu falei, na verdade, sobre a autoestima e a autoconfiança, que é muito importante que a gente permita que a criança fale, na verdade, né? E quando a criança fala, essa dor ela se torna menor e menos assustadora, porque ela começa a colocar as palavras naquilo que ela está sentindo. Ela não fica só com o sentimento guardado na mente dela, sentindo no corpo dela e estranhando aquilo tudo sem saber como reagir. Mas quando ela dá nome, ela sabe exatamente o que ela sentiu, por que ela sentiu e o que ela pode fazer para que aquele sentimento não continue criando assim um limite para ela, criando barreiras. Seria muito interessante que você também pudesse ter um diálogo com a sua criança, onde você pudesse explicar para ela como o cérebro dela funciona. Os autores do livro, eles dão agora um texto que eu vou ler já para vocês, mas eles também têm um site. Eu não consegui achar o site do livro em português, porque o livro que eu estou lendo é em sueco e o site está em sueco. O que pode acontecer é que você pode entrar lá no site em sueco, clicar com o botão direito e pedir para traduzir o texto. Só que lá tem uns vídeos também e eles estão em sueco, então não vai funcionar muito para quem quiser assistir os vídeos. Mas o texto eu vou ler agora porque o texto foi retirado de um dos vídeos onde o adulto explica para a criança sobre como o cérebro funciona. E os autores falam também que esse texto ele pode ser usado para crianças entre 5 a 9 anos, né? Mas que você pode adequar esse texto, essa leitura, de acordo com a idade da sua criança e com o nível de desenvolvimento dela. Você pode começar desenhando um cérebro, você pode pesquisar na internet o cérebro dividido em 2 partes. E aí o texto fala assim: você sabia que você tem algumas partes diferentes no seu cérebro e que eles fazem trabalhos diferentes? É quase como que você tivesse cérebros diferentes e cada lado quer decidir sozinho o que fazer, mas nós podemos ajudá-los a entrar em acordo e um lado pode ajudar o outro. E quando você desenhar esse cérebro, não precisa ser exatamente a figura perfeita de um cérebro, né? Mas você pode desenhar, por exemplo, uma bola do lado da outra, só para fazer uma figuração. E aí você pode escrever também, esse lado do cérebro é para ter a capacidade de decidir, esse lado para experienciar os sentimentos, esse lado lembra, esse lado usa as palavras. Agora a gente vai continuar o texto. O nosso lado direito do cérebro, a metade, ele ouve o corpo e outras partes do cérebro. Essa parte do cérebro, o lado direito, ele sabe sobre todos os nossos sentimentos fortes, como por exemplo, quando nós estamos felizes, quando nós temos coragem, quando nós estamos com medo, quando nós estamos tristes ou quando nós estamos muito chateados. É muito importante que a gente se importe sobre estes sentimentos e que a gente fale sobre eles. Às vezes, quando nós ficamos tristes, mas não dizemos algo sobre isto, os sentimentos podem crescer. Eles crescem dentro o tempo todo e sempre ficam mais fortes. Podem ser como uma onda muito grande que banha todo o nosso corpo e que pode fazer a gente dizer ou ter coisas, fazer coisas que a gente não quer fazer. Mas o lado esquerdo do cérebro, ele pode ajudar
quando a gente coloca as palavras sobre aquilo que a gente está sentindo. Então, a interação do cérebro acontece como um time. Então, a gente pode ficar calmo. E aí, logo em seguida, no texto tem um exemplo da Nathalie. A Nathalie ficou doente exatamente no dia que era para ela ir para o aniversário da amiga dela. E ela ficou tão chateada porque ela teve que ficar na cama que uma onda muito grande de raiva cresceu dentro dela e ficou maior e maior até que ela começou a se afogar nos sentimentos dela. Mas o pai dela veio para ajudar e também para fazer ela dizer como que ela estava se sentindo. E ela começou a falar, né, que a amiga dela era a melhor amiga dela. Só que aí, porque ela não ia para a festa, a Kosovar ia ser a melhor amiga da melhor amiga dela. E quando ela colocou palavras no que ela estava sentindo, ela ajudou o lado esquerdo do cérebro dela. E aí, no caso, ela começou a andar nessas ondas com uma maior facilidade na onda da raiva dela, do sentimento dela, até que ela começou a chegar na terra. Ela ficou feliz e ela ficou calma também. Os autores encerram essa segunda estratégia levantando a pergunta: quando se trata sobre nós, sobre você adulto, que é pai, o que é cuidador, responsável pela criança, no caso, você vive numa onda de sentimentos que acabam sufocando e colocando a criança dentro do seu próprio caos, ou talvez você tenha uma tendência a viver na ilha emocional do lado direito, que aí é quando você vai ficar muito rígido, você se deixa levar muito só pela razão, só pelo seu pensamento, por aquilo que você acha que é certo, e você tem essa reação e tem dificuldade de ler e de responder de acordo com as necessidades da criança, com os sentimentos dela. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O podcast completo está nas plataformas descritas nesse áudio-vídeo.